Bem-vindos ao PodPrec, o podcast da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pelotas. Hoje nós vamos conversar sobre o projeto Vencer Pelotas, com o coordenador Heraldo Pinheiro. Bem-vindo, Heraldo! Muito obrigado, boa tarde, boa noite ou bom dia, depende do horário que vão estar ouvindo, né? Mas é um prazer estar aqui contigo, cara. Prazer é todo meu. Heraldo, tu pode te apresentar para quem está nos assistindo? Bom, meu nome é Heraldo Pinheiro, sou coordenador do projeto Vencer Pelotas e Vencer Rugby, né? São dois projetos, mas o projeto Vencer Pelotas é o carro-chefe que a gente conduz aqui na Universidade Federal de Pelotas. Sou professor da ESEP, né? Da Escola Superior de Educação Física, coordenador do Laboratório de Estudos em Esporte Coletivo e também, no momento, estou no cargo de pró-reitor de Extensão e Cultura. Então, Vencer Pelotas, projeto da Educação Física voltado ao esporte, oriundo da tua tese de doutorado. Conta um pouco sobre esse projeto e o que ele faz. Esse projeto, eu fiz meu mestrado e doutorado na URGS, né? No laboratório do Projeto Esporte Brasil, que é um projeto era vinculado ao Ministério do Esporte à época, no qual nós trabalhamos com avaliações de crianças e jovens em todo o Brasil. Então, hoje nós temos aí um banco de dados com mais de 150 mil estudantes escolares, né, de todo o Brasil avaliados nesse projeto, a avaliação do crescimento e da aptidão física desses jovens. Quando eu cheguei aqui em Pelotas, pela experiência já nesse projeto, no Projeto Esporte Brasil, nós identificamos que é possível avaliar os escolares e, a partir dessa avaliação, identificarmos as características e relacionarmos com modalidades esportivas. Então, a gente avalia os escolares, vai nas escolas, faz teste não só de aptidão física, mas de crescimento em geral, estatura, massa corporal, envergadura. Aí depois a gente vai para os testes mais relacionados à saúde, como corrida caminhada de 6 minutos, como sentar e alcançar, né, teste de flexibilidade, força resistência abdominal, enfim, testes mais relacionados à saúde, e outros testes mais relacionados à performance, como velocidade em 20 metros, corrida com trocas de direção, arremesso de medicine ball, né, para testar potência de membros superiores, salto horizontal para testar potência de membros inferiores. E a partir desse banco de dados, claro que eu falei de alguns testes, não falei de todos, através de modelos matemáticos a gente dá um feedback para a escola com relação aos aspectos de saúde desses escolares e também consegue identificar aqueles escolares que têm características relacionadas a algumas modalidades, né, algumas modalidades esportivas. Então, o banco de dados do Vencer Pelotas hoje alimenta alguns projetos dentro da Escola Superior de Educação Física. Alimenta o Vencer Rugby, né, que já tem resultados bem expressivos. Hoje nós temos uma menina de escola pública contratada por uma equipe profissional no Mato Grosso do Sul. Nós temos 5 meninas monitoradas pela Seleção Brasileira de Rugby, do projeto Vencer Rugby. Nós temos também o Remar para o Futuro, que é coordenado pelo professor Fabrício Bosco, no qual nós temos hoje 6 pessoas que fazem parte da Seleção Brasileira de Remo, menores de 23 anos, menores de 18 anos também. Nós temos o projeto Quem Luta Não Briga, que é um projeto de taekwondo, também coordenado pelo professor Fabrício, em parceria com o Rossano, que é professor da rede municipal aqui de Pelotas. E nós temos projetos relacionados à saúde também, né, no qual a gente identifica crianças que estão com risco, por exemplo, crianças com sobrepeso e obesidade, e participam do projeto Show, né, que é um projeto que trabalha com esporte como uma ferramenta, né, para trabalhar com essas crianças com sobrepeso e obesidade, que hoje é coordenado pelo professor Gabriel Bergman, aqui na Escola Superior de Educação Física também. A gente percebe que o Vencer Pelotas, ele não somente avalia os alunos, como ele também faz um processo de inclusão. Eu queria que tu falasse um pouco da inclusão que o projeto traz. Sem dúvidas, né? Muitas vezes as pessoas nos rotulam assim como um projeto que exclui, porque a gente acaba escolhendo os melhores para participar dos projetos relacionados ao rendimento esportivo. Na realidade, a gente costuma dizer o contrário, porque ele é um projeto que inclui, né? Ele inclui por quê? Porque essas pessoas que estão nas escolas públicas, elas não sabiam que tinham essas características. Então, elas não participariam de projetos como o Vencer Rugby. Hoje elas têm a possibilidade de conhecer diferentes locais do país, até fora do país. Já tem meninas nossas que já jogaram em diferentes países, diferentes locais. Então ele é um projeto que inclui. E também
quando a gente fala dos aspectos relacionados à saúde, nós temos aí não só a inclusão de pessoas que não praticariam esporte se não fosse o projeto Show, que é o projeto do professor Gabriel. Essas pessoas são sempre excluídas das modalidades esportivas exatamente por terem uma baixa aptidão física. E esse projeto dá a possibilidade das pessoas serem incluídas em diferentes ambientes esportivos por participarem desses projetos. O Vencer Pelotas é um projeto que já expandiu a fronteira de Pelotas. Quais são os maiores feitos do projeto até agora? Bom, os maiores feitos do projeto estão relacionados não somente com as questões esportivas, que isso eu vou falar daqui um pouquinho. Eu vou começar falando pelos nossos estudantes de graduação, tá, que são os primeiros impactados pelo projeto, que eles realmente conseguem ter dentro de um projeto de extensão, eles conseguem ter uma formação de estar no ambiente esportivo e, a partir daí, ter essa experiência para se formar no ambiente esportivo. Os nossos estudantes de mestrado e doutorado, que fazem os seus estudos exatamente tendo o esporte como temática, algo que não acontecia, ou acontecia muito pouco na nossa universidade, até o surgimento desse projeto. Então, nós temos hoje estudantes de mestrado e doutorado, tanto na educação física, como na psicologia, na nutrição, na fisioterapia, que tem essa possibilidade de estarem desenvolvendo seus projetos dentro do Vencer Pelotas e dos projetos adjacentes, né? Que é o Vencer Rugby, o Remar para o Futuro, o Show. E quando a gente fala em resultados esportivos, nós temos hoje o Vencer Rugby, né? Que é um projeto que hoje nós temos inúmeras conquistas de competições. Para elencar rapidamente, assim, nós vencemos uma competição no Uruguai, já fomos campeões regionais, estaduais, vice-campeões estaduais aqui da categoria menores de 18 anos, com as nossas meninas tendo 16 e 15 anos, e conseguimos que as gurias avançassem bastante nesse aspecto. No Remar para o Futuro, nós temos hoje os nossos escolares aqui contratados por clubes como o Flamengo, por exemplo, né? O professor Fabrício pode, em algum outro momento, trazer mais informações sobre o projeto. Nós temos também muitas conquistas relacionadas à saúde, né? Nós tivemos agora uma dissertação de mestrado orientada pelo professor Gabriel, no qual a gente vê a influência e o quanto a saúde mental desses estudantes que se envolvem com o esporte, apesar de estarem com sobrepeso e obesidade, e diminuir pouco, né, pelo pouco tempo que houve o projeto, o sobrepeso e obesidade, mas as questões relacionadas à saúde mental foram bem expressivas, né? Então a gente tem várias conquistas nesse sentido, tanto na formação dos nossos estudantes, na geração de conhecimentos, nós temos muitos artigos publicados relacionados a esse projeto, quanto também nos aspectos esportivos propriamente ditos. Além disso, o impacto dessas pessoas que participam no projeto, o impacto que elas têm na comunidade, quando elas voltam para suas escolas, voltam para sua comunidade e contam sobre as experiências que elas estão tendo, né? Que o mundo vai além daquilo que elas estão acostumadas, que elas podem ter mais possibilidades, melhores possibilidades através do esporte. Por óbvio, o esporte é apenas uma ferramenta, mas o esporte é uma ferramenta bem importante que pode ser melhor utilizada se a gente tivesse uma política nacional de esportes, coisas que a gente não tem. Então, o projeto, ele está muito relacionado com a comunidade e ele se comportava num período pré-pandemia de maneira física, indo às escolas, conversando com os alunos, fazendo, né, o esporte que é completamente coletivo, né? Então, como foi que o Vencer Pelotas se adaptou, Vencer Pelotas e os demais projetos, né, se adaptou à pandemia, esse período de distanciamento social? O Vencer Pelotas, propriamente dito, nós começamos a trabalhar aí na parte de fundamentação e organização teórica do projeto. Então, a gente tem hoje, os nossos bolsistas estão envolvidos com a organização do projeto em si. Com relação aos projetos adjacentes, né, esses projetos eles pararam por um tempo, mas logo voltaram, porque as competições internacionais e nacionais elas continuaram existindo. Por óbvio, com autorização, com todo o cuidado que a pandemia nos exige, né, os cuidados sanitários, mas os projetos voltaram a acontecer. Porém, houve um período bem importante, se eu não me engano, de março de 2020, eu não quero chutar
muitas datas assim para não errar, né? Mas de março de 2020 até o final de 2020, certamente nós tivemos no Vencer Rugby atividades online, no qual nós cuidamos muito da aptidão física das nossas meninas, para elas não perderem o nível de treinamento físico, já que o treinamento com bola, o treinamento no campo não foi possível. E logo depois disso a gente voltou aos treinamentos presenciais. O interessante desse projeto é que ele se comunica com várias áreas diferentes, inclusive vários setores da universidade diferentes. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os planos futuros da universidade, com outros projetos, com o CLC, com a multidisciplinaridade. O projeto ele emerge sendo multidisciplinar já, né? Pelas experiências anteriores, nós identificamos que só a educação física não daria conta do projeto. A gente já tem bem consolidada a parceria com a psicologia, né? A professora Airi, lá da psicologia, com a professora Alessandra Domide, lá da nutrição, e a professora Pamela Salerno, né? Com o professor Gustavo, da fisioterapia, o professor Gustavo que organiza toda essa parte de fisioterapia esportiva, e agora já que a fisioterapia é um curso novo na nossa universidade, mas a gente já tinha estudantes de mestrado e de doutorado que são da área da fisioterapia. Então essas áreas elas estão bastante consolidadas, e a gente pretende expandir essas áreas. Considerando que esses projetos trazem uma projeção internacional para as pessoas que participam, a gente gostaria, sim, de ter uma parceria com o CLC, com a Odonto, né? A gente já tem alguns movimentos de parceria com a Odonto, para a saúde bucal dos nossos atletas, das nossas atletas. Quase fechamos uma parceria com o pessoal da agronomia, porque a gente pretende ter dentro da ESEF uma horta relacionada à educação alimentar das nossas meninas. A gente, em parceria com o pessoal da nutrição, nós identificamos que não é somente uma mudança de hábito forçada, a gente precisa educar as nossas atletas no que se refere aos aspectos nutricionais. Então, esse envolvimento delas com a formação, o envolvimento delas com a tarefa de plantar, colher, ter a paciência de cuidar do alimento. Enfim, a gente está abrindo para inúmeras áreas para a gente ter o maior suporte possível para as nossas atletas. É importante ressaltar que um dos aspectos, um ponto de sucesso dos nossos projetos esportivos estão relacionados também ao suporte social, ao envolvimento dos pais, né? Então, todas essas áreas que eu estou falando não se relacionam somente com as atletas, se relacionam também com os pais das atletas, né, ou responsáveis pelas atletas. Coordenador, a gente vem de um período agora que foram muitos meses, né, desde março de 2020, que as pessoas ficaram em casa, que no começo não era recomendado frequentar lugares com muitas pessoas, também academias também não era muito recomendado. Agora a gente já se encontra num cenário diferente, onde as pessoas já podem praticar atividades físicas tomando os cuidados. Qual que é o papel que tu vê agora da educação física no retorno das atividades presenciais? Você acha que tem uma relação entre o retorno das atividades presenciais, o bem-estar do corpo, o bem-estar da mente das pessoas com a educação física? Essa é uma pergunta bem interessante, assim, que daria um bom prazo, assim, uma longa resposta, né? Mas tentando ser pontual, a educação física não pode esquecer o seu papel de ser a vertente pedagógica da cultura corporal, ou seja, ser aquela área que trabalha com a parte pedagógica, aquela área que ensina as questões relacionadas à cultura do nosso corpo. Então, nesse sentido, a gente pensa e acredita que a educação física tem um papel fundamental aí. Não sei se vocês têm notado que as pessoas parecem estar procurando mais a atividade física. A gente vê mais pessoas pedalando, a gente vê mais pessoas caminhando, mais pessoas querendo sair, valorizando a saída, né? Valorizando ir para a rua, valorizando o quanto a sua saúde é importante. Então, nesse sentido, a educação física tem um papel bem potente aí, tá? É importante ressaltar também que a educação física ela tem uma gama muito ampla de atuação, não somente em aspectos relacionados ao treinamento desportivo, mas também relacionado aos hábitos de atividade física que não necessariamente são relacionados ao treinamento. Então, é uma caminhada, questões relacionadas à reabilitação, né, aos cuidados preventivos relacionados à sua saúde, isso é bem importante. E a educação física tem um papel fundamental nisso.
Para finalizar, como você vê o ano de 2022 para o VC Pelotas? Assim, quais são os planos futuros? A gente teve um gap, né? Teve aí uma lacuna importante, porque nós trabalhamos com a avaliação dos escolares. Os escolares não estavam indo para as escolas, né? Então a gente perdeu, digamos assim, uma geração aí, né? Uns 2 anos de pessoas que a gente não avaliou no momento ótimo que deveria avaliar. Então a gente acredita que a retomada é exatamente no sentido de dar a possibilidade dessas pessoas se reaproximarem ou se aproximarem com as modalidades que nós oferecemos aqui na nossa Escola Superior de Educação Física. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem um papel importante no diagnóstico relacionado à saúde dos escolares, né? Então, quando a gente entrega os relatórios das escolas para os professores, os relatórios não é apenas um papel para saber como está naquele momento. É para, a partir disso, os professores terem um diagnóstico e, a partir desse diagnóstico, referenciarem, planejarem as suas aulas, informar os pais sobre essas avaliações, sobre os resultados das avaliações, chamar a atenção quando tem algum resultado negativo ou algo parecido. Então, a gente precisa, de alguma maneira, informar melhor sobre aquilo que a gente faz. Então, o nosso papel, a partir de 2022, é exatamente esse: informar mais e informar melhor sobre o que se refere aos aspectos de saúde e de performance, né, dos nossos escolares. Coordenador, para quem se interessou pelo projeto, pelo VC Pelotas e pelos outros projetos adjacentes a ele, como que a gente pode entrar em contato? Bom, eu vou te dar o endereço aqui dos 2 projetos que a gente lidera, né? Então, o @vencerpelotas, né, e o @vencerrugby. O Vencer Rugby é o que a gente tem mais ativo, assim, né? O Vencer Pelotas, a gente tem mais para ter contato com as pessoas e, a partir disso, a gente sempre encaminha para os projetos adjacentes. E na questão de voluntariado ou pessoas que se interessaram pelo projeto, elas podem entrar em contato por lá? Pode entrar em contato por lá ou ainda pode entrar em contato comigo mesmo, heraldo.pinheiro@ufpel.edu.br. Essa foi a PREC divulgando projetos. Para você que nos assistiu ou nos ouviu até agora, muito obrigado. Para ouvir mais episódios do PodPrec, basta acessar PREC UFPEL nas redes sociais. O PodPrec também está em todas as plataformas de áudio e também no YouTube. Muito obrigado, coordenador Heraldo, por trocar essa ideia com a gente sobre o VC Pelotas. E até o próximo episódio. Tchau, tchau!